Boa noite, senhores vereadores, público presente. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes do dia 17 de novembro de 2025, às 19 horas e 36 minutos. Realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizada no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de lei complementar número 12/2025, da autoria do chefe de executivo, que altera a lei complementar número 423, de 7 de maio de 2025, e dá outras providências. A criação e readequação de cargos e funções. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 3 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria prevista de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado expediente legislativo do correto projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 12/2025, da autoria do chefe do executivo. E ainda, nos termos do artigo 44, inciso 3º, da linha A, regimento interno, voto favorável do mérito da referida propositura ao voto. E como voto, plenário do Domínio Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi. Acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 146/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 3 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura de seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Dessa forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar 12/25, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de novembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Acompanhe o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 98/2025. Projeto de Decreto Legislativo número 06/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, que concede título honorífico de cidadão martinopolense ao senhor Renato Pinheiro. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 3 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 147/2025 da Comissão de Justiça e Redação, projeto de decreto legislativo número 6/2025, de 29 de outubro de 2025. Exposição, projeto de decreto legislativo número 06/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima, concede título honorífico de cidadão martinopolense ao senhor Renato Pinheiro. O projeto segue a completa justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 29/10/2025 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 3/11/2025. Após foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisada com seus aspectos constitucional, legal, regimental, jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno, é o relatório necessário.
Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa enquanto a iniciativa privativa da Câmara. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de decreto legislativo, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de decreto legislativo número 06/2025, de autoria do vereador José Ricardo de Lima. É como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 17 de novembro de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 147/2025. Projeto de Lei Ordinária número 17/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Flashback e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 148/2025 da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Ordinária número 17/2025, de 4 de novembro de 2025. Exposição. Projeto de Lei Ordinária número 17/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, institui e inclui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal do Flashback e dá outras providências. O projeto segue acompanhando a justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 4 de 11 de 2025 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 10 de 11 de 2025. Após, foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisado com seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto à iniciativa privativa da Câmara Municipal. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 17/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto. Plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 17 de novembro de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 148/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 17/25, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de novembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Acompanho o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 51/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento, em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 17/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de novembro de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, membro relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 99/2025. Projeto de Lei Ordinária número 18/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 01 Residencial Garden para sua
para a rua Valdevino Manuel Rocha e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria verifica de natureza legislativa enquanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente na tramitação do projeto de lei ordinário número 18/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 149/2025. Projeto de Lei Ordinária número 19/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 02 Residencial Garden para a Rua Maria Dolores Ferrari Honório e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria verifica de natureza legislativa enquanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo aí os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 19/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, e como voto, plenário do Domínio Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi. Acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Voto com o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 150/2025. Projeto de Lei Ordinária número 20/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 03 Residencial Garden para a Rua Silvio Honório e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria verifica de natureza legislativa enquanto iniciativa comum, foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 20/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, como voto, plenário do Domínio Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 151/2025. Projeto de Lei Ordinária número 21/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 04 Residencial Garden para a Rua Belisa Galvão Nastário Valentim e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria vista de natureza legislativa enquanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 21/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, como voto, plenário do Domínio Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 152/2025. Projeto de Lei Ordinária número 22/2025, de autoria do vereador Ricardo Trombini, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Rua 5 Residencial Garden para a Rua Bárbara Willini Krug e da outras providências. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique se é de natureza legislativa enquanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário,
preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 22/2025, autoria do vereador Ricardo Trombini, e é como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Brasil Sul, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 153/2025. Projeto de lei ordinária número 51/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal número 3012/2018 e dá outras providências, torna facultativa a transmissão e gravação das sessões de licitações eletrônicas, tempo de guarda dos arquivos e menção à nova lei de licitações e contratos. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifica-se de natureza legislativa enquanto iniciativa comum foi utilizado expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 51/2025, da autoria do chefe do Executivo, ainda nos termos do artigo 44, inciso 3ª, linha A, do regimento interno, voto favoravelmente do mérito da referida propositura, e é como voto. Plenário do Domínio Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Brasil Sul, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relator em questão. Rubens Minoro Hayashi. Acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 154/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 51/2025, da autoria do chefe do Executivo. É como voto o plenário Teodomiro Viana de Freitas em 17 de novembro de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, membro relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 100/2025. Projeto de lei ordinária número 52/2025, de autoria do chefe do Executivo, que institui o Plano Municipal de Educação Ambiental para Resíduos Sólidos do município de Martinópolis e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verifique-se de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito foi utilizado expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. E por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinário número 52/2025, autoria do chefe do Executivo, condicionado à realização da audiência pública, para o pleno do controle social de formulação, aperfeiçoamento da referida propositura nos termos do parágrafo único do artigo 14 da lei número 12.305/2010, e é como voto plenário do Domínio Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi. Acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 155/2025. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Paulo Henrique Soares. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente
a tramitação do projeto de lei ordinária número 52/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto. Plenário Teomiro Viana de Freitas, em 17 de novembro de 2005. Relator Paulo Henrique Soares. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. João Carlos de Oliveira. Favorável. Leandro da Silva Valentim. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. Se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 43/2025. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 52/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto, plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de novembro de 2025. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. Se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 52/2025. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 52/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de novembro de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, membro relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes. Se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 101/2025. Projeto de Lei Complementar número 13/2025, de autoria do chefe do Executivo, que altera a redação do artigo 52A da Lei número 830/73, Código Tributário Municipal, e dá outras providências, inclusão de materiais na base de cálculo do ISS. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria verifica de natureza legislativa enquanto iniciativa e privativa do prefeito. Foi utilizado expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 13/2025, autoria do chefe do Executivo. E é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, 17 de novembro de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 166/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 10 de novembro de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 13/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 17 de novembro de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, membro relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Acompanho o relator.
O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 102/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião às 20h01. Boa noite a todos, Deus abençoe.